Graça e paz, irmãos. Nesses dias de jejum, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da questão do livro. Eu sei que é um tema que a gente tem muita dificuldade de falar, né? A questão dessas perguntas e sobre o fim dos tempos. Então, durante esse jejum eu vou tentar, prometo que eu vou tentar, todo dia gravar um vídeo a respeito do capítulo do livro, né? Então hoje nós começamos o jejum, eu espero que os irmãos estejam fazendo, participando do jejum de uma maneira realmente bem firme. Então, se você não começou o seu jejum, comece. Então eu só quero compartilhar com os irmãos, porque eu sei da dificuldade que alguns têm de entender, né? E lendo o próprio livro do pastor Aloysio, né? Se você não comprou, pelo amor de Deus, compre o livro. Não comprar um livro desse, eu acredito que deve ser o 11º mandamento, né? Se você não comprar o livro do jejum, descerás ao inferno de cabeça para baixo. Então, eu espero que os irmãos comprem, e a gente vai só compartilhar algo assim para eu tentar ajudar os irmãos, muitas vezes no compartilhar da célula. E também, se tiver alguma dúvida, viu, irmão, você manda via WhatsApp aí. Eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder, eu vou atrás, vou pedir o pastor para responder. Se o pastor não conseguir, eu vou atrás do pastor Riconato. Se o pastor Riconato conseguir, eu mando um e-mail para o pastor Aloysio, ok? Mas eu acredito que não vai chegar a tanto não, né? Acredito que a gente vai conseguir aqui fazer algo bem legal. Então, durante todo o jejum, eu quero ver se pelo menos um vídeo por dia, postar para os irmãos. Quero declarar em nome de Jesus que esse jejum vai ser poderoso na sua vida, vai ser poderoso na sua célula. Eu declaro em nome de Jesus que o seu ministério vai ser conhecido antes e depois desse jejum. Então participe ativamente, ore, né, tire tempo com Deus. É isso que vai fazer diferença no seu jejum. Não é simplesmente orações mecânicas ou ler um livro que vai mudar o seu ministério, mas o que vai mudar é você participar do jejum verdadeiramente. Você tirar tempo de oração e tempo de leitura da palavra de Deus. Muito bem, hoje o capítulo 1 começa com aquele texto, né, que foi um texto que nós tivemos bastante dificuldade quando foi pregado lá na igreja, né? Mas pelo livro ficou mais claro, eu consegui entender algumas coisas que até então eu não tinha conseguido entender, mas então eu vou passar algumas coisas para os irmãos, só para você ter uma ambientação do que é que está acontecendo nesse texto, né? Ele está falando de Mateus 24. Se você analisar na Bíblia, você vai notar que, tirando Apocalipse e Daniel, que são os dois livros realmente que falam muito sobre o fim dos tempos, Mateus 24 é a explicação de Jesus. Então é muito importante você ver que, né, na verdade, desde Mateus 21 até Mateus 25, você vai ver Jesus dando as suas interpretações a respeito, né, do fim dos tempos. Então é muito importante esse capítulo, irmão, porque é a própria interpretação do próprio Deus. Então é de alguém que conhecia realmente, tá? Foi ele que planejou, né? Então é muito importante nós entendermos esse capítulo. Inclusive, muito importante nós passarmos para as nossas células isso, né? Isso aqui foi Jesus falando, irmão. Então é muito importante que nós entendamos. Então, em Mateus 24, que é onde ele vai mais falar, os discípulos vão fazer perguntas para Jesus. Então você imagina-se diante de Jesus e podendo fazer pergunta a respeito do fim dos tempos, né? Imagine-se lá andando pela Judéia e aí de repente Jesus para e começa a te ensinar a respeito de como vai ser o fim. Foi isso que aconteceu no capítulo 24 de Mateus. Muito bem, para nós começarmos, eu queria só colocar bem claro para os irmãos, para a gente fazer uma divisão bem clara do capítulo de Mateus 24. Então, se você ler Mateus 24, e é importante que você leia, né, antes de você ministrar na sua célula, então, se você ler Mateus 24, você tem que fazer uma separação, separar a forma até como você lê o capítulo. Você vai ler do versículo 1 até o versículo 31, você vai ler e entender de forma literal, ou seja, aquilo que está escrito é aquilo que Jesus quer dizer mesmo, né? Não tem linguagem simbólica, é aquilo mesmo que vai acontecer. Por quê? Porque ele está falando para o povo de Israel. Do versículo 1 até o versículo 31, ele está falando especificamente para o povo de Israel. Então, leia o capítulo e faça essa separação para você, a facilidade que o capítulo já começa a ter se você fizer essa separação.
Então, do versículo 1 ao 31, você vai ler literalmente o que é que vai acontecer com os judeus nos fins dos tempos. Algumas profecias já se cumpriram, mas é literal. Então, quando fala lá que o templo será destruído, isso não é uma linguagem figurada, está falando que o templo ia ser destruído, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, é uma linguagem literal. A partir do versículo 32 e até o capítulo 25, versículo 46, aí Jesus está falando para a igreja e a linguagem é simbólica. Por que Jesus usou isso, irmãos? Eu posso ter pelo menos um motivo de Jesus ter usado isso. Você imagina Jesus naqueles dias falando para os judeus que eles iam perder, por assim dizer, a sua escolha. Né? Eles foram um povo escolhido por Deus, mas Jesus estava literalmente querendo dizer para os judeus: olha, como vocês não responderam ao chamado, como vocês não entenderam o chamado, então nós vamos agora passar o evangelho para os gentios. Jesus seria crucificado ali mesmo. Então ele teve que usar uma linguagem simbólica, né? Ele teve que usar uma linguagem simbólica para que, depois de algum tempo, os judeus entendessem que a falta de resposta ao chamado deles gerou com que Deus abrisse o chamado para os outros povos. Graças a Deus por isso, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Então, do versículo 32 em diante até o capítulo 25, versículo 46, você vai já ler de uma forma diferente. Não pode ler literalmente, tem que ser uma linguagem figurada. Jesus estava dando a entender, ok? Então essa é a primeira coisa que você precisa ter para entender realmente a respeito disso. Outra coisa importante, o texto não fala do arrebatamento. No capítulo 24, apesar de conter alguma parte ali que vai falar do arrebatamento, mas ele está falando da volta de Cristo, ou seja, aquela volta em que todo olho verá, depois da grande tribulação. Então, o que vai acontecer? Jesus vai arrebatar os crentes vencedores, vai haver a grande tribulação e depois Jesus volta, e aí todo olho verá, todo joelho se dobrará e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele está falando dessa volta de Jesus. Então, tome cuidado para que você não confunda, porque se você colocar e começar a entender como se fosse falando a respeito de sinais para o arrebatamento, você vai se confundir e não vai entender o texto. Então essas são as duas dicas para entender o texto, ok? Muito bem. As perguntas que os discípulos fazem para Jesus são 3. Elas são: quando sucederá essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o sinal da consumação dos séculos? Muito bem. Quando sucederá essas coisas? Jesus começa a dar alguns sinais de quando é que vai acontecer essas coisas. E aí, lá no versículo 2 até o versículo 6, ele vai falar dos enganadores. Lembre-se que aqui ele está falando para o povo de Israel. É isso que você tem que ter em mente, porque senão você vai confundir. Então, ele está falando, olha, para o povo de Israel saber dos sinais, então vai vir enganadores tentando enganar o povo de Israel. E eu não sei se você sabe, mas isso já tem acontecido. Né? Existiu desde aquela época até hoje, existiu tantas pessoas que vêm pregar outros evangelhos. Né? Se você vê a igreja dos Mormons, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, como é chamada, você vai notar que houve uma nova revelação. Né? Um tal de Joseph Smith, né? Em uma caverna, um anjo apareceu para ele e ele começou a escrever uma nova revelação, e ele cita isso, que essa seria a última revelação de Jesus, né? A última revelação de Deus para a humanidade. Então já tem começado a surgir enganadores, e os próprios judeus têm sido enganados. Existe uma grande proporção de judeu que tem se tornado mormon, né? Que tem acreditado nessa enganação. Então Jesus falou a respeito, olha, vai vir enganadores. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, guerra, fome e terremoto. Né? Essa sequência de tragédias vai acontecer, mas aqui também, lembre-se, está falando para o povo judeu. Poxa, mas está acontecendo em todo mundo. Sim, está acontecendo em todo mundo. Hoje em dia, como globalizado, irmãos, não adiantaria ter guerra, fome, né, só lá em Israel. Por quê? Porque outros países mandariam ajudas para lá. Então, quer dizer, para que o povo judeu experimente de guerra, de fome, terremoto, isso tem que ser meio no mundo inteiro, né? O que já tem acontecido. Então,
já tem acontecido esses sinais desde aquela época, né? Desde a época de Jesus, guerra nunca parou de existir, né? Fome nunca parou de ter e terremoto nunca parou de acontecer. Então, já tem acontecido, isso já é um sinal que tem se cumprido desde aquela época. Muito bem. Depois nós temos perseguição e tribulação. Lembre-se que nós estamos falando dos sinais para o povo judeu. Estamos ainda dentro dos 31 versículos que é para o povo judeu. Então, a perseguição aqui é específica ao povo judeu. Bem, não preciso nem lembrar os irmãos que a Segunda Guerra Mundial aconteceu única e exclusivamente por uma perseguição ao povo judeu. É engraçado isso, né? Hitler, ele foi atrás de gays, negros e tal, mas especificamente da raça judia. Não teve outra raça que foi perseguida com tanto afinco como foi os judeus. Então já é um cumprimento dessa profecia que Jesus colocou, né? E se você vê hoje, até hoje, o povo judeu é perseguido. É um povo próspero, né? É um povo muito próspero, o povo judeu. Se você verificar, as pessoas mais ricas do mundo, elas são judias. Aqueles grandes ganhadores do prêmio Nobel, a maioria deles são judeus. Mas existe uma perseguição ao povo judeu, né? Desde aquela época já tem acontecido. Depois nós temos o Evangelho do Reino será pregado, e aqui eu quero fazer uma observação para os irmãos. Existe uma diferença entre pregar o Evangelho do Reino e pregar o Evangelho de Jesus. Não que exista dois evangelhos, mas existe ênfases diferentes. Então, se você notar, durante muito tempo pregou-se o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Esse é o Evangelho que foi pregado. Amém por isso. Mas, pouco tempo para cá, o Evangelho do Reino começou a ser pregado. Ou seja, o Evangelho do Reino é o Evangelho dos crentes vencedores, o Evangelho daqueles que vão reinar com Cristo. Então, é interessante notar, e isso para mim me chamou muita atenção, que faz pouco tempo que isso tem sido pregado. Sabe? E nós temos a oportunidade, irmãos, de estar numa igreja onde isso é muito difundido, onde na verdade nossa igreja começou justamente por causa do Evangelho do Reino. Então, você faz parte de uma igreja que já está pregando o Evangelho do Reino, que está ajudando a profecia a se cumprir. Agora, óbvio, né? O Evangelho do Reino também será pregado aos judeus, e muitos já estão crendo, né? As últimas notícias que nós temos, né, lá dos judeus lá de Jerusalém, é que alguns judeus estão tendo experiências com Jesus, estão se convertendo ao Evangelho e estão pregando o Evangelho do Reino. Outro sinal da volta de Jesus, né, é a grande tribulação. Óbvio, né? Então, Jesus vai voltar no final da grande tribulação. Então, isso quer dizer que vai haver o arrebatamento primeiro, vai haver a grande tribulação e logo depois Jesus volta. Então, grande tribulação também é um sinal disso. É importante notar, irmãos, que nós cremos que nós não estaremos aqui na grande tribulação, né? Os crentes vencedores não estarão aqui. Os falsos profetas, né? Os falsos cristos também vão aparecer. Irmãos, essa profecia ela é feita para os judeus. Por que isso? Porque os judeus não acreditam que Jesus veio. Até hoje eles esperam o Messias. Então, se alguém aparecer falando que é Jesus Cristo, né? Igual tem um doido aqui no Brasil que fala que é Jesus Cristo e tal, você vai rir disso aí. Mas para os judeus, principalmente quando o anticristo aparecer, ele vai dar toda a pinta, né? Ele vai ter toda a expressão como se ele fosse o Messias. Então, eles serão enganados, né? E Jesus faz esse alerta para os judeus. Olha, quando começar a acontecer isso, quando os falsos cristos e falsos profetas, né? A Bíblia fala que vai ter o anticristo e vai ter o falso profeta. Então, quando eles começarem a acontecer, também está próximo à vinda de Jesus. Então, é importante você entender que aqui os judeus vão ser enganados. Por quê? Porque até hoje eles esperam a volta de Jesus. Na verdade, eles esperam a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, esses são os sinais, né, da primeira pergunta que os discípulos fez, que é quando sucederá essas coisas. Então vai ter todos esses sinais. Depois os discípulos vão perguntar a respeito qual será o sinal da sua vinda. E um dos sinais é que vai haver um sinal no céu. O sinal no céu é o sol perderá o seu brilho, né? E a lua não dará mais a sua luz. Então vai haver um escurecimento dos corpos celestes. Isso vai acontecer. Acreditamos que isso vai acontecer
na grande tribulação, ok? Isso vai acontecer na grande tribulação. O sol vai se escurecer e a lua não dará o seu brilho. Outra coisa que vai acontecer, na verdade já tem acontecido, é a questão de Jerusalém será pisada pelos gentios. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer o seguinte: se você notar, até pouco tempo atrás, Jerusalém era uma terra mais de gentios do que de judeus. Agora, com a volta do povo judeu para Jerusalém, é que tem realmente mais judeus lá. Mas antes existiam mais gentios do que judeus lá em Jerusalém. Outra profecia que já se cumpriu. Então, se você notar, irmão, várias profecias já se cumpriram. Jesus está às portas. E por último, qual será o sinal da consumação dos séculos? Ou seja, aqui está falando qual será o sinal realmente da sua volta, lá o finalzinho mesmo, né? E vai falar muito ali, bem no finalzinho da grande tribulação, já pegando bem no finalzinho mesmo para a volta de Jesus. Qual será o sinal da consumação dos séculos? O primeiro é a figueira vai florescer, e a figueira nós sabemos que representa Israel. Eu não vou falar muito disso aqui, porque no próximo capítulo do livro eu já vi que vai falar a respeito desse assunto. Então, olhe para Israel, veja Israel se fortalecendo, Israel se tornando uma nação forte. Isso é sinal da vinda de Jesus. Depois, não passará a geração desse florescimento. O que é isso? Quando Israel começar a florescer, essa geração que viu ou que está vendo Israel florescer, ela não passará antes que Jesus volte, ok? Uma geração normalmente para o povo judeu tem 40 anos. Então, Israel começou a se tornar uma nação forte, Israel começou a florescer, não passará essa geração. E temos também os sinais do dia de Noé, né? Ou como nos dias de Noé, pois assim estará sendo. Bem, essa não preciso nem dizer que já está se cumprindo, né? As pessoas não se importam com Deus, as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, né? As pessoas estão preocupadas em se casar, se você vê hoje, né? Em ter relacionamento sexual, isso é a procura do mundo de hoje, assim como foi nos dias de Noé. É outra profecia que já tem se cumprido. E o último sinal disso acontecer é o arrebatamento. Então, o arrebatamento dos crentes vencedores, talvez esse seja o maior sinal de que está muito perto da volta de Jesus. Amém? Então, eu só queria deixar essas explicações para os irmãos. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, irmãos, mas é importante a gente explicar. Eu quero, na verdade, só tentar ajudar. Para alguns eu sei que não necessita, né, dessa ajuda e tal, mas se isso te ajudou, vai ser legal para a sua célula. Quero que os irmãos expliquem isso na sua célula. Né? As pessoas precisam saber da volta de Jesus e precisam saber que as profecias que Jesus falou já estão se cumprindo. A maioria delas já estão se cumprindo. Amém? Muito bem. Graça e paz, irmãos. Eu espero que você realmente tire um tempo a sós com o Senhor para orar pela sua célula, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pela sua vida financeira. Esse é o momento de Deus fazer milagres na sua vida. Hoje à noite nós temos reunião de discipulado, então espero todos aqui, homens, mulheres, líderes e líderes em treinamento, e nós estamos esperando os irmãos aqui, ok? Fica com Deus e um abraço.